professor Luiz Bernardi, e a questão da liderança? O empreendedor, ele é um líder por natureza ou ele precisa desenvolver essa liderança? O empreendedor que não tem liderança, quais são os riscos da liderança no empreendedorismo? Bom, nós precisamos colocar a questão da liderança dentro de uma perspectiva, né, ou dentro de um contexto apropriado. Aquele líder que era o Deus, esse líder não existe mais. O dono da verdade, o que sabe tudo, o que define. Hoje, um bom líder é um homem de rede. Ele é um sujeito que sabe estabelecer redes, ele sabe montar equipes. Existe aquele grau de liderança natural, muitas vezes por questões até de carisma, enfim. Existem pessoas, né, carismáticas, etc. O líder, a gente está com aquele negócio tradicional ainda, né? O cara é autocrático, é democrático, né? A gente ainda está com aqueles conceitos todos. Eu, particularmente, não gosto muito disso. Eu prefiro ver o líder sob uma dinâmica. Eu prefiro ver, e eu acho que é mais produtivo para a empresa, aquele líder que é um energizador. Coloca força na... Ele é o dínamo da empresa. Ele, vamos, e leva todo mundo acredita nele, etc, etc, etc. Ele tem que ser aquele sujeito que energiza, aquele sujeito que provoca a mudança, aquele sujeito que faz a mudança. Esse é o líder mais moderno e mais, na minha opinião, mais produtivo. Porque a liderança, ela não acontece por acaso. Quando a gente fala em liderança, nós precisamos ver, primeira coisa, o seguinte. Tudo está lastreado em duas coisas bem simples. O problema é que no nosso mundo aqui, o simples é complicado, né? Mas a gente precisa descomplicar isso. Quais são essas duas situações? Confiança e credibilidade. Tudo está lastreado em confiança e credibilidade. Então, o líder, para ganhar o respeito, o empreendedor líder, porque um dos papéis é ser líder. Ele é empresário, é investidor, eu falei dos vários papéis que ele exerce dentro da empresa. Ele precisa ter determinados comportamentos que levam a organização a aceitar sua liderança, ou ele consegue conquistar essa liderança. Essa é uma liderança sadia, não é a liderança imposta porque ele é o dono da empresa. Mas existe, professor Luiz Bernardi, algumas pessoas que desenvolvem alguma competência técnica em alguma coisa, mas não são boas de relacionamento, por exemplo. Sim. E ele resolve abrir uma empresa. Como um designer, uma pessoa que tem uma competência, tem numa área de criação publicitária, Sim. resolve montar uma agência, porque ela tem essa competência Sim. reconhecida, mas ela não consegue desenvolver esse relacionamento. É possível que ela desenvolva esse espírito de liderança? Ela pode desenvolver esse espírito de liderança através dos comportamentos dela. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Eu preciso me conhecer antes de fazer qualquer coisa. Então eu preciso saber que eu tenho determinada deficiência e procurar alguma ajuda. Ou, se eu não vou procurar ajuda, eu ponho alguém dentro da empresa que vai complementar essa deficiência minha. Que não precisa ser um sócio. Que não precisa ser um sócio, necessariamente. Então, essa confiança, essa liderança, ela pode ser feita de maneira direta ou indireta. Então, se eu sou bom tecnicamente, mas não sou tão bom na parte de relações, eu preciso arrumar uma forma de suprir isso aqui. Porque tem certas coisas que você não tem muito assim, não tem treinamento, né? Por exemplo, eu cito também no meu livro uma série de características com relação à confiança e à credibilidade. Como é que eu vou fazer um treinamento com uma pessoa que tem falta de caráter? Não tem treinamento, é de berço. Aí é uma equação difícil. É difícil. Como é que eu vou ter confiança e credibilidade com uma pessoa que não tem um caráter que se alinha com o meu, com a minha filosofia? É uma pessoa que não tem valores. Como é que eu vou
confiar ou ter credibilidade numa pessoa que demonstra uma falta de senso de justiça, por exemplo? Como é que eu posso liderar se eu sou parcial com os meus funcionários, se eu sou parcial nas relações, se eu sou somente emocional? Como é que eu posso treinar uma pessoa para fazer isso? A integridade do líder é um fator A integridade, primordial. o caráter, a integridade, os valores, seus comportamentos, seus exemplos. Tudo isso gera uma base de confiança e credibilidade. Traduzindo isso para a organização, não precisa só ser para o líder também. Os gerentes, os supervisores, os gerentes, dentro das escalas que existem numa empresa, tudo está lastreado em confiança e credibilidade. Teoricamente deveria. Pode até ser que não exista confiança e credibilidade. Então fica o faz de conta. Mas essa celeridade do empreendimento, o que puxa essa locomotiva do empreendimento, não são os recursos, mas valores, o comportamento do líder. Valores. Ou da sua liderança. Valores, cultura, caráter, senso de justiça, retidão, ética. Como é que eu vou dar curso de ética? Aonde não uma pessoa que não é ética. Como é que eu vou dar curso de caráter? Então, a pessoa precisa manter determinadas situações e comportamentos e controle emocional, ter um bom autoconhecimento para poder ganhar a confiança e a credibilidade e, assim, conquistar uma liderança genuína. Porque sem isso, é uma liderança vazia. Aí é aquela liderança só pelo poder. Liderança pelo poder é efêmera. Liderança conquistada é para sempre. É para sempre. Se você acredita numa organização, se você acredita na chefia, se você acredita na liderança, se você acredita na diretoria, se você acredita nos propósitos, se tudo aquilo que eles propõem faz sentido, se com você certeza acredita, você vai seguir essa liderança. Se o empreendedor acredita no negócio que ele está montando, que ele está colocando... Ele precisa acreditar, mas ele precisa fazer também com que os funcionários embarquem na ideia. Porque, eu vou dar um exemplo. Hoje em dia está na moda, por exemplo, a tal do food truck. E a Prefeitura de São Paulo está fazendo uma série de eventos de food truck. Fizeram 2 no meu bairro lá nesses 2 últimos meses. E outro dia eu fui comer um hambúrguer maravilhoso. Fazia muito tempo que eu não comia um hambúrguer tão gostoso. Não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda. E é uma empresa de Americana. O que me chamou a atenção? A cultura do dono, de como fazer um hambúrguer saboroso, de como cozinhar, o atendimento que me deram lá. A sede está em Americana, o caminhão estava estacionado, o food truck estava estacionado na praça. Eu me senti tão bem atendido, mas como é que pode, né? Ele está tão longe. Ele tem uns 20 caminhões em São Paulo fazendo isso. Está todo mundo espalhado, mas a filosofia é uma só. Eu achei lindo isso. Começa a observar o food truck. O professor Humberto Mariotti, ele, sobre sua abordagem em pensamento complexo, ele diz que a cultura está para a empresa como a personalidade está para a pessoa. Exatamente. É isso. É essa a questão. É essa a questão. Então você pega... Quando você entra numa lanchonete que tem fisicamente a lanchonete construída no prédio, bababá, tá tudo ali. Agora, como é que aquele funcionário se comportaria estando a 300 quilômetros de distância? Do mesmíssimo jeito, atendendo com a mesmíssima qualidade, você tendo um produto com a mesmíssima qualidade. Isso você não consegue se não tiver confiança um no outro. Cultura. E se aquilo não está dentro da tua paixão, você não acredita, você acredita naquilo. E a liderança é que dá esse tom.
é a liderança, a cultura e o clima. Porque o sujeito está longe. Teoricamente, ele podia não atender como a matriz atende. Não tem ninguém lá fiscalizando o trabalho dele. Mas a Ele cultura é um já franqueado. Não tem ninguém. Mas ele é tudo. Mas isso você não consegue sem ter cultura, clima. É como se fosse uma argamassa, né? Você faz a construção, você tem que pôr argamassa de boa qualidade. É aquilo que une as coisas. Então, aí envolve comportamento, emoção, comprometimento, inteligência emocional e assim sucessivamente. São todos esses aspectos, de uma certa forma, de uma organização que estão trabalhados no livro. Meus 3 livros anteriores, todos eles falavam sobre as coisas racionais. Meu primeiro livro, Formação de Preço, Custo, isso é técnica. O segundo, Gestão de Empreendimento, também. O terceiro, Plano de Negócios. Mas por que eu escrevi esse? Porque eu achei que faltava alguma coisa na equação dos livros. Porque eu falo do custo, eu falo do preço, eu falo da gestão, eu falo do plano e... faltava o aspecto e a argamassa de comportamental. tudo isso. O que está por trás desses números?